Falar um pouquinho sobre perícia do INSS para crianças autistas? Então vamos. Eu sei que você, quando pega o diagnóstico do seu filho que é autista, você passa por um período de luto, um período de insegurança, um período de incertezas. Muitas portas se fecham e uma delas é o do BPC, do benefício que você tanto precisa para dar uma melhor qualidade de vida para sua família, para o seu filho, conseguir tratamentos, conseguir medicações. E aí o INSS vem e barra, tá? E é por isso que eu tô aqui para trazer para vocês essas informações, tá bom? O importante é você primeiro digerir esse diagnóstico, entender as limitações do seu filho. O que eu falo muito é que muitas pessoas deixam de passar na perícia, não conseguem passar na perícia porque elas não conseguem enxergar as limitações dos seus próprios filhos. Porque a gente vive, eu sou mamãe atípica, tá? Meu nome é Kelly Silva, deixa eu me apresentar, né? Kelly Silva, sou advogada há mais de 10 anos e atuo na área de BPC Loas, com especialidade em autismo. Sou mamãe atípica, entendo as suas dores e por isso eu ajudo essas mamães a conseguir esse benefício. Eu percebo que as mamães, quando chegam para mim, na maioria das vezes, ainda não conseguem entender as limitações do seu filho. Por quê? Porque elas convivem todos os dias com aquelas limitações. E elas não nem identificam aquilo como uma limitação. Então a gente primeiro conversa com essa mamãe para fazer com que ela entenda e aí só assim ela vai conseguir passar para o perito quais são essas reais limitações, tá bom? Então já segue esse vídeo para que você receba várias atualizações. Sempre que passar alguma atualização do INSS, falar sobre perícia, a gente está aqui para ser o primeiro a falar para você, tá bom? Então vou trazer algumas principais características e como você vai comprovar isso lá no INSS, tá? Principais características, que a gente não fala sintomas, né? A gente fala características, porque no PPC a gente tem que caracterizar limitações e impedimentos de longo prazo. O que são isso? Quais são as barreiras? Quais são as limitações? O que essa criança não consegue fazer na etapa de desenvolvimento dela que ela deveria estar fazendo? Falando bem, escrevendo bem, que impede essa criança de ter um desenvolvimento? Esse impedimento é de longo prazo? Ou seja, vai ultrapassar a barreira de 2 anos? Geralmente sim, principalmente quando não tem acesso a terapias, tá? E quais são as barreiras que impedem o desenvolvimento dessa criança? Falta de acesso a terapias, falta de acesso à medicação, o próprio desenvolvimento que ele é longo, né? O tratamento é longo e algumas características são para a vida toda, até porque o autismo é uma condição e não é uma doença, tá? Então vamos lá. Principais características: o cognitivo e comunicação, que é a dificuldade de compreender instruções, problema de memória, atenção, de trabalho, fala limitada ou ausente. Muitas mães chegam em mim e falam: mãe, seu filho fala direitinho? Fala, não, fala. Às vezes só ela entende. Só ela entende a criança. E a comunicação não é expressar uma palavra. A comunicação é quem fala e quem entende. Se o que fala está sendo entendido, existe uma comunicação. Se só a pessoa fala, mas ninguém entende, não existe uma comunicação. Então, muitas mamães falam: não, ele fala lá para o perito. Mas, na verdade, fala palavras soltas, repetidas, ou ele só repete frase de desenho, aponta para as coisas, fala uma palavra, a mamãe já entende tudo. Então, mãe, se você perceber que o seu filho não fala igual uma criança da idade dele, ele tem problema no desenvolvimento, ele está com atraso no desenvolvimento. E ele precisa de uma intervenção, de uma fono, de uma psicóloga, de um acompanhamento, tá bom? Então, essa fala, muitas vezes a pessoa acha que ou é não verbal ou é verbal. Se ele fala, ele não é verbal. Não, não é bem assim. Como que essa criança desenvolve a fala? Existe uma comunicação efetiva? Por que a comunicação é tão importante? Imagina uma criança de 3 anos na escola que está passando por uma situação de constrangimento na escola e não consegue falar para os pais. A criança está em risco, entende? Quando a criança não consegue passar para os pais o que está acontecendo, contar uma história com lógica, com coerência, sem ser fatos repetitivos. Por exemplo, tem uma criança que chega, tem uma mamãe que chegou para mim e falou: não, ele fala, mas fala como? Ele repete. Se eu perguntar, se ele chegar em casa mordido, que ele chegava em casa mordido, e você perguntar: quem mordeu você? Ele falar assim: quem mordeu? A Maria mordeu? Aí ele fala: a Maria mordeu. Ele não está falando, ele está repetindo. E isso é um risco, porque você nunca vai saber se é verdade, se não é,
o que está acontecendo na realidade. Então, tem que ter uma comunicação efetiva. E aí é que você tem que passar para o perito, tá? Ó, ele não consegue relatar o que acontece na escola, ele chega em casa, ele só repete informações. Quando você pergunta, ele não sabe explicar. Já passou por situações na escola, em que eu percebi que o comportamento dele mudou. Eu tenho uma mãe que me relatou que o comportamento do filho mudou, que ele não frequentava determinada aula. Para essa criança permanecer na sala de um professor, a mãe tinha que estar junto. Aconteceu alguma coisa, gente. E essa mãe não sabe o que aconteceu porque a criança não sabe explicar. Aí isso põe a criança em risco. Então, essa dificuldade de relatar acontecimentos, ela impacta, tá? O dia a dia da criança. Então, vamos lá. Comportamentais, crises de agressividade, autoagressão, rigidez nas rotinas. Quando você muda alguma coisa de forma inesperada, ele entra em crise. A minha entra em crise. Se eu mudar a rotina dela do dia a dia, ela fica ansiosa, ela fica estressada. Então, isso é importante, porque a gente vive em sociedade, né? E aí essa criança, de repente, se muda ela de lugar na sala, ela não consegue mais prestar atenção na aula, porque ela fica irritada, ela fica ansiosa, ela se desregula. Isso tem que ser relatado também, tá bom? Estereotipias, balançar os braços, balançar as mãos. Algumas crianças têm estereotipias. Hipersensibilidade a barulho, luz, texturas. Isso impede que a criança permaneça em determinados locais, frequente as atividades da escola, frequenta alguma atividade externa. A minha filha não participava de eventos da escola. Então, a escola sempre me pedia autorização para ela ficar, né? Tinha uma comunicação muito boa com a escola, porque aqueles eventos de auditório, ela não ficava. Hoje, graças a Deus, ela já consegue se regular nesses ambientes. Mas ela não participava, então ia fazer ensaios, algumas atividades da escola ela participava meio que forçado, né? Dia das Mães, aquelas coisas, mas ela não aguentava ficar em locais assim. E isso compromete a vida social da criança. Isso gera isolamento, isso gera bullying, porque o coleguinha não entende, aí começa a zoar da criança, aí a criança se fecha mais ainda, ou começa a fazer coisas para se sentir pertencente, então existe um cansaço muito grande. E quando vai ficando mais adolescente, eles começam a querer participar dessas atividades, ainda que estressantes para eles se sentir pertencentes àquele ambiente. Isso gera um desgaste emocional muito grande. Então, tudo isso tem que ser relatado, tá? Vamos lá. Funcionais. Quais são as limitações funcionais das crianças em geral autistas, né? Cada criança autista tem uma forma de se comunicar com o mundo, de se expressar, então nem não são iguais. Por isso a gente fala de tantas características que alguma deve encaixar com seu filho, tá? Necessidade de supervisão constante. Eu tenho clientes que empreende em fuga, atravessa a rua sem olhar, pula do cavalo, pula da moto, come. Tem clientes que me relatam que os filhos comem massinha, qualquer coisa tiver. Então, na escola tem que avisar que não pode comer, come massinha, depois chega em casa com dor de barriga, não tem noção de risco. Já tive cliente que jogou o gato de cima de um apartamento porque viu na televisão e não conseguiu entender que aquilo era ficção. Já pulou de moto, entende? Então, esse risco de fuga é muito perigoso. Agora, em janeiro, se não me engano, teve em Fortaleza duas crianças que acabaram falecendo por conta da fuga. Eles ficaram em um momento de estresse, empreenderam em fuga e acabaram caindo nas falécias. Então, isso é um risco constante, exige supervisão constante. A mãe, alguém da família tem que estar sempre junto, tá? Isso exige uma demanda maior da família. Dificuldade em se vestir, alimentar, usar o banheiro, isso aqui é importantíssimo, tá? Muitas mamães falam para mim, não, ele se veste sozinho. Eu falo, tá, mas como que ele se veste sozinho? Ah, ele se veste tudo torto no avesso. Eu falo, então ele não se veste sozinho. Então, você tem que entender que isso é uma limitação. Ele se veste porque você colocou ele para se vestir, para tentar ensinar, para poder aliviar, às vezes, ali a rotina do dia a dia, mas ele não sabe se vestir sozinho. Coloca uma roupa de frio no calor, coloca uma roupa de calor no frio, não consegue entender direito as vestimentas, coloca no avesso, errado, trocado, né? Então, isso é uma limitação.
tá? Então tem que falar pro perito, olha, eu tento fazer com que ele se vista sozinho para gerar um pouco de independência, mas ele não consegue se vestir sozinho. Ou veste no avesso, ou veste torto, ou coloca uma blusa de frio no dia de calor, ou coloca uma roupa de calor no dia de frio. Isso são desregulações, são limitações, tá? Às vezes uma limitação de coordenação motora fina, por isso não consegue amarrar um cadarço, por exemplo, sozinho, tá bom? Usar o banheiro sozinho. Então, tem crianças que, até na idade ali de usar fralda, ok. Mas a partir ali da idade que já deveria estar desfraldado, se essa criança ainda precisa de auxílio para se limpar. Eu tenho uma mãe que tem crianças com 6, 7 anos que tem que mandar um kit higiene para a escola e alguém na escola tem que estar sempre levando essa criança no banheiro, limpando, porque senão ela se suja, faz na roupa, né? Ou aquela criança que faz no banheiro, mas ela faz porque a mãe está em cima o tempo todo. Olha, vamos no banheiro, vamos no banheiro, vamos no banheiro. Isso é uma limitação. A criança tem que entender a necessidade de ir sozinha pro banheiro. A minha filha tinha dificuldade para identificar a hora do xixi. Então eu tinha que estar sempre falando, tá com vontade de fazer xixi? Ela não. Tá com vontade de fazer xixi? Aí eu tinha que levar ela no banheiro e ela tava com a bexiga cheia. Ela, não sei, acho que ela não sentia a vontade de fazer xixi. Então tinha que estar sempre supervisionando, sempre levando, né? Ela não fazia na roupa, mas ela segurava, podia dar uma infecção. Então eu sempre tinha que estar. Ela sentia dor. Quando ela sentia dor, aí é porque a bexiga estava muito cheia. Então eu comecei a ter o hábito de sempre estar avisando para ela ir no banheiro. Tá errado, e é uma limitação que ela tinha. E vocês têm que identificar isso, tá? Então, se a pessoa tem dificuldade de tomar um banho corretamente, de acordo com a idade, de se vestir, de se limpar, isso gera o quê? Uma quebra na autonomia. A criança, de acordo com a idade, ela vai criando autonomia. Se ela não conseguir criar essa autonomia, depender de terceiros, é uma grave limitação, tá bom? Dependência parcial ou total do pai ou do cuidador para tudo. Não vai na rua sozinho, não consegue se vestir, não consegue tomar banho. Para se alimentar, tem que ter alguém colocando na boca. Suja tudo, dependendo da idade, já era para ter autonomia para comer. Que tem crianças autistas que têm uma comorbidade também do TDAH, então elas não param. Se não for alguém atrás o tempo todo da comida, não come. É uma limitação, tá? E temos limitações de seletividades alimentares graves. Ó, não come isso, não come aquilo, só come se levar na boca, só come se for determinadas texturas. Então percebam, tenham cuidado de perceber ali o dia a dia dessa criança e entender o que que você faz de forma adaptada para essa criança. Ela precisa se adaptar com barulho, com a roupa, com o levar para a escola. Tem que ter uma rotina mais fixa. Tudo isso são, perdão, limitações, tá bom? Como que a gente comprova isso? Laudos médicos, que o laudo médico geralmente ele vem descrito, com licença, gente. Geralmente ele vem descrito ali a CID, as limitações. É importante que tenha essas limitações. Se não tiver, que o laudo tenha ali pelo menos a indicação dos profissionais que precisam acompanhar. Porque vocês concordam comigo? Se o seu médico fala que seu filho precisa de fono, é porque ele tem uma limitação na fala. Se o seu filho precisa de psicólogo, é porque ele tem uma limitação no comportamento. Se o seu filho precisa de uma TO, é porque ele tem limitação na coordenação motora fina ou de comportamento, né, físico. Então, todas essas indicações de terapia é para consertar alguma limitação, é para ajustar algum comportamento, para ensinar algum movimento, tá? Então, esses profissionais que são auxiliares, eles demonstram as necessidades dos seus filhos. Então, é ideal que isso tenha escrito no laudo, tá? Tantas sessões de fisioterapia, tantas sessões de fono, tantas sessões de TO, de musicoterapia, o que seja, tá bom? Se você estiver fazendo essas terapias, o ideal é que esses profissionais também tragam um relatório para mostrar quais são as limitações da criança, o que está sendo feito, qual é o tempo que essa criança vai precisar dessa terapia, 2, 3 vezes na semana, para entender ali a real necessidade dessa criança, ok? Ah, mas eu não estou fazendo porque eu estou na fila do SUS. Pega algum comprovante de que você está na fila do SUS. Isso é ainda mais grave, porque demonstra que essa criança vai ter uma melhora um tempo muito longe, porque se ela não iniciou ainda as terapias, não iniciou ainda
a intervenção, isso quer dizer que o tratamento vai ser ainda mais longo do que 2 anos, tá? Que o marco temporal do BPC são limitações por mais de 2 anos, ok? Ah, eu não estou fazendo e nem estou na fila do SUS, e eu precisava demonstrar isso. Ok, o que eu já fiz em algumas situações? Já peguei, em determinada situação, a cliente tinha uma dificuldade muito grande de fono. Ela pagou, se não me engano, um pacote de 1 mês lá com uma fono, só para a fono emitir um relatório da dificuldade, para a gente comprovar ali, tá bom? Então, tudo que você puder comprovar sobre essas limitações é ótimo. Tem dificuldade na escola? Um relatório na escola. Só que toma cuidado, às vezes a escola maqueia as informações, coloca que é tudo lindo. Se colocar que é tudo lindo, você não coloca ou conversa com a diretora, fala, olha, a finalidade desse relatório é para mostrar as dificuldades da criança para me conseguir um benefício para ela. Esse relatório aqui não está real, porque se toda semana vocês me chamam aqui pelo comportamento do meu filho, eu peço um relatório, você me traz um relatório falando que ele é ótimo, tem alguma coisa errada. Aí você tenta um relatório melhor. Se não conseguir, leva as atividades, boletim da escola, as chamadas, né, na agenda que chama para conversar, enfim. A declaração, estudo social, de repente o CRAS na sua cidade faz estudo social, mostra lá a realidade da família, né, para a questão de vulnerabilidade social. Então, gente, a maior dificuldade de conseguir um benefício é você não conseguir retratar lá na hora da perícia quais são as limitações da criança. E isso é importantíssimo, tá? Faça uma análise do que seu filho faz que não deveria estar fazendo, o que ele está deixando de fazer, como é o comportamento dele. Faz um relatório, uma agendinha de crises, os momentos em que aconteceu, olha, aconteceu isso na escola hoje, porque no dia da perícia você relê aquele relatório, você vai lembrar dessas situações complexas que você viveu e você vai conseguir levar para o perito a sua realidade. Porque se a gente não anota, a gente esquece. Só lembra depois que sai da sala, fala, nossa, eu devia ter falado isso. Nossa, eu devia ter falado isso. Então anotem isso. Se o perito aceitar como um documento, ótimo. Tem alguns peritos que até aceitam na Justiça Federal, quando a gente vai fazer perícia, eu até peço para os clientes levarem, olha, já essa semana aconteceu isso, aí leva relatado. Eu anotei, doutora, porque eu esqueço. Então eu anotei para trazer para a senhora. É uma ótima fonte de informação, tá bom? Vídeos de crises, fotos, isso também ajuda muito ali no seu relatório, ok? Então é isso, então siga lá, comenta, me conta a sua situação, me dê sugestões de vídeos, quais são as dúvidas de vocês, que eu quero trazer o máximo de representatividade aqui para vocês, quero preencher o máximo de todas as lacunas para que vocês possam fazer as perícias de vocês com maior tranquilidade, com maior segurança, tá bom? Então siga, marque as notificações e envia para alguém que precisa saber dessas informações.